Vamos falar agora a respeito de um outro problema, que esse foi resolvido, que não dependia necessariamente do poder público, mas da relação entre motoristas cobradores, empresários e a intermediação aí da Justiça do Trabalho, que foi a greve de motoristas e cobradores na cidade de Teresina, que era um outro problema que preocupava o sistema, não resolveu a crise do sistema do transporte coletivo. O fim da greve não era o único problema a ser enfrentado, existem outros, a quantidade de ônibus circulando e a volta da credibilidade do sistema de transporte coletivo na cidade de Teresina, mas pelo menos a greve que incomodava o teresinense chegou ao fim. E chegou ao fim da seguinte maneira, vamos trazer aqui as informações. Primeiro, aquilo que foi pedido a princípio pelos motoristas e cobradores, um aumento de 13%, esse pedido chegou a ser de 15%, inclusive, R$ 850 em tickets e R$ 130 em auxílio de plano de saúde. Depois das negociações, depois da intermediação, chegou ao outro valor, um valor menor. Os motoristas e cobradores aceitaram acabar com a greve com um aumento de 6%, um ticket de alimentação de 650% e um auxílio saúde de R$ 125. Então você tem aqui uma comparação entre pedido inicial e aquilo que foi aceito pela categoria nesse acordo que foi firmado com o auxílio do Tribunal Regional do Trabalho. Então, o pedido que era de reajuste salarial de 15% desceu para 6%, o salário ficou aí em média de R$ 2.400 para motoristas e R$ 1.600 e poucos para os cobradores. O ticket de alimentação, que era R$ 850, vai para 650, uma redução de R$ 200 por ticket. E no auxílio saúde, R$ 130, reduzindo para 125, uma queda de R$ 5, mas tem um impacto quando se fala ano todo. Então, houve de fato, Lívia, ao longo desses dias, um trabalho intenso de negociação que durou, basicamente, durou mais do que isso, mas na percepção das pessoas, de sexta-feira para cá, uma intensa troca de informações e diálogos e reuniões envolvendo TRT, envolvendo categorias, empresários, motoristas e cobradores, para se chegar a um valor bem abaixo do pedido inicial. Isso, quando se falava sobre essa proposta de 15%, de 850, de 130, já entendia que era uma base para chegar até um aumento razoável, seja para os próprios trabalhadores, como para as empresas que os contratam. Então, existia essa margem de erro, claro, um pouco abaixo do que era esperado. Durante a Assembleia, falava-se de um possível consenso de chegar a 10%, não a 13%, uma possibilidade de ser 750, não 850, mas o auxílio saúde permaneceu ali na faixa do que eles esperavam, mas é o que está sendo dentro das possibilidades, né? Acredito que, pelo menos momentaneamente, foi o suficiente para que haja esse acordo entre as partes e também a funcionalidade do transporte público, de voltar a rodar na cidade de Teresina, que era uma calamidade que já estava começando a tensionar cada vez mais a situação do trânsito e também da própria execução diária das pessoas. Bom, o prefeito Teresina Silvio Mendes comentou o fim da greve do transporte público. Acho que precisa continuar com a construção do que é interesse de todos. Uma greve ela é ruim para todos nós, para a população, principalmente, mas também para o motorista, para o cobrador, para a empresa que deixa de prestar um serviço. Então teve desfecho que foi bom. Teve uma greve curta e foi muito bom que tivesse o acordo para que a gente possa buscar um sistema de transporte que seja digno da população, que não é hoje. Aí, o prefeito falando a respeito, claro que, falávamos aqui, né, Evaldo, não tem necessariamente passa pela Prefeitura de Teresina a questão, claro, mas o desgaste político, sim. Acaba sobrando alguma coisa, né, porque a população cobra da Prefeitura, que é o poder concedente, embora ela não tenha nenhuma relação com o patrão e empregado do setor. Aí é uma relação do mercado de trabalho, né, da CLT. Então, a Prefeitura foge um pouco nisso, embora seja parte também do sistema de transporte coletivo. Agora, com relação aos aumentos, aos indicadores, eu achei que foi bem realista para o momento econômico que vivemos. O ambiente econômico nacional eu não vejo nenhum exemplo de uma categoria laboral, seja no serviço público, seja no setor privado, com um reajuste de 15%. Seria um reajuste, uma reposição da inflação e mais um substancial ganho real. Então, 6% repõe as perdas provocadas pela inflação e eu acho que poucos décimos aí, talvez, de um ganho real
considerando a inflação na faixa de 5%, 5,5%, enfim. Mas de certa forma, uma reposição salarial e que é reproduzida também em outros fatores, como o ticket de alimentação e o outro item que é relacionado à cesta de benefícios provocado resultado dessa negociação. Eu achei que foi um resultado realista para o momento econômico que vivemos. Muito bem. Olha, nos bastidores, o Tássio Cruz trouxe aqui também algumas informações a respeito de uma certa dificuldade de diálogo entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Teresina em função de todo esse cenário que se observou. A crise financeira, aí depois você tem cenário da crise do transporte coletivo, a possibilidade de uma crise na limpeza pública, então, inclusive, que motivou declarações, né, na tribuna de Deolino Moura, enfim. Um cenário meio difícil. E aí, olha, existem pessoas que estão trabalhando, atuando na tentativa de fazer com que haja um acalmar desses ânimos. Hoje, o vice-prefeito da cidade de Teresina e secretário de governo, Jeová Alencar, avaliou essa suposta insatisfação na Câmara de Vereadores e diz que segue mantendo e construindo um diálogo aí com os vereadores da cidade de Teresina. É um esforço para tentar evitar o crescimento ou a criação até, vamos dizer assim, de um cenário de oposição dentro da Câmara. Vamos ver o que ele disse. É um estudo e sugestões, aí cabe ao prefeito tomar as decisões. Então é melhor que ele possa passar para você as informações. Bom, Alivaldo Barbosa, Lívia, existe de fato algum cenário com essa tendência ou não? Assim, existe uma percepção e uma compreensão natural do Poder Legislativo, em específico dos parlamentares, de que é um momento em que pedir alguma coisa não vai ser acatado, porque é uma situação que já está muito tensionada. A administração pública de Teresina, ela não tem esse lastro para fazer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de participação mais efetiva desses aliados, mas o que percebe-se, precisa formular uma base mais sólida, porque por mais que existam vereadores que o apoiem nas votações, que participem ali daquela manifestação pública, que estão ao lado da gestão e do próprio prefeito Silvio Mendes, precisa ter uma articulação mais firme. O líder da gestão, Bruno Vilarinho, ele consegue transitar entre todos as siglas, entre todos os blocos, mas fora essa articulação do líder da gestão, pontualmente os vereadores precisam se aglutinar para poder fazer essa amizade, né? No caso, não amizade, né? Essa parceria política com o prefeito Silvio Mendes. Precisa ter essa consolidação para que seja um ano mais harmônico, mais tranquilo, sem muitas dificuldades na votação. Mas, momentaneamente, consegue se trabalhar ali algo tranquilo, mas precisa ser mais forte. Todos os gestores, o Poder Executivo, ele busca do Parlamento as condições mínimas de governabilidade. Agora precisamos deixar essa história, não é, Lívia, de dizer que toda a Câmara é do lado da Prefeitura, toda a Câmara está aliada à gestão. Isso não acontece, não tem como acontecer. Primeiro que não cabe todo mundo, não cabe nem quem é aliado de primeira hora, imagine todo o colegiado. E segundo, que seria até antidemocrático, seria até desrespeitar o natural, que são divergências, as correntes sociais e políticas que estão ali naquela correlação de forças políticas. Ora, se em município pequeno, com 9 vereadores, tem oposição em situação, por que uma capital vai ter todo mundo de um lado só? Então, as bases, as bancadas são formadas, serão sedimentadas a cada dia. Quem é situação, quem é oposição, quem tem uma postura de independência, acompanhar de forma mais parceira, às vezes, outras vezes nem tanto. Então, isso é natural do parlamento. O parlamento plural é o que é o normal numa democracia. E o foco são esses independentes, Elivaldo, porque, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, parte do PDT, já se manifesta mais distante do que no início do ano, já não participam todas das reuniões, já não vão à prefeitura, demonstrando que administrativamente estão à disposição para ajudar a gestão, mas politicamente estão bem definidos. Já esses independentes, como é o caso do Solidariedade, do próprio Avante, existe sim uma tendência de ser o alvo de aglutinar essa base governista. Muito bem. Olha, gente, agora há pouco a gente falou aqui no nosso Jornal do Piauí a respeito do trabalho da Polícia Federal na cidade de Miguel Alves durante uma operação que investiga a suspeita de desvio de recursos federais da merenda escolar na cidade de Miguel Alves. Você está vendo aí o trabalho da operação que foi feita pela Polícia Federal em parceria com a CGU. E aí nós fizemos o registro, né, a partir das informações dadas pela Polícia Federal a respeito dessa operação e
Fizemos contato com a prefeitura da cidade, também de Miguel Alves. E agora há pouco, através da Secretaria de Comunicação do município de Miguel Alves, a prefeitura informou que não irá fazer nenhum tipo de manifestação sobre o caso, até ter mais informações sobre o trabalho que está sendo realizado pela Polícia Federal. Ou seja, o trabalho foi feito pela Polícia Federal, a investigação aconteceu, né, o trabalho na tentativa de fazer com que houvesse a proteção desses recursos públicos destinados à cidade lá de Miguel Alves, ao município de Miguel Alves, mas ainda não tem conhecimento detalhado do objeto da investigação a prefeitura. Essa é a nota que chega. E a prefeitura, e aí eu vou repetir uma coisa que te falei aqui quando a gente trouxe as informações sobre a operação. O trabalho que é feito pela Polícia Federal tem o objetivo de levantar provas dentro de um processo investigatório, né, Livaldo Barbosa? É verdade. E aí, evidentemente, que tanto o município quanto todos aqueles que estão envolvidos, né, no caso, por exemplo, envolve também empresas, precisam apresentar todos os dados e as argumentações. E aí é que no final do trabalho investigatório se dirá se haverá ou não indiciamentos. Correto, exatamente. É uma operação policial que faz parte de um inquérito. Isso não se trata de uma sentença. Agora, é claro que traz desconforto para a cidade, para o prefeito, para a administração. Os adversários falam, associam, enfim. Mas o fato é que a Polícia Federal cumpre o papel dela de investigar o que acha que está errado, o que recebe de denúncia, com apoio muito correto, sempre oportuno da Controladoria Geral da União, que é uma espécie de guardiã da sociedade em relação à aplicação de recursos em áreas extremamente caras, como a merenda escolar, a saúde, a educação. Essa não é a primeira operação da Polícia Federal, nem será a última também, muitas outras terão. Portanto, é algo até que faz parte da rotina da CGU e da PF.